seguindo o segundo vídeo, dando continuidade, a mulher deve ser administradora do lar. Nessa parceria no casamento, fiéis à palavra, temos o homem como cabeça do casal e a mulher como ajudadora. Sempre será assim, sempre foi assim. Isso significa não apenas o auxílio da esposa por meio de conselhos, como também envolve distribuição de tarefas, cada um. O fato do homem ser responsável pelas decisões não significa que ele tenha que centralizar as tarefas. Algumas delas são claramente designadas às mulheres. Por exemplo, de quem é a responsabilidade de administrar o lar? É a mulher. Cuidar dos filhos, dialogar com os filhos, é a mulher. A Bíblia refere-se às mulheres como donas de casa. Encontramos esse tipo de afirmação tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A viúva que hospedou Elias, por exemplo, foi chamada assim. Primeiro Romanos capítulo 17, verso 17. E na epístola de Paulo a Tito, as mulheres de forma generalizada também são assim denominadas. Tito capítulo 2, verso 5. Isso não quer dizer que a casa seja só delas, mas o dever da responsabilidade do cuidado e condução do lar com suas tarefas pertence à esposa. Encontramos nos textos bíblicos que falam do homem cuidando dos trabalhos de fora do lar. Provérbios capítulo 24, verso 27, que na época envolveu a lavoura, a caça e os negócios a serem feitos. É por isso que a mulher adúltera, mencionada no livro de Provérbios, refere-se ao marido como foi viajar. Provérbios capítulo 7, versos 19 e 20. Porque isto era o dever do homem, não da mulher. E quem cuidava da casa e dos filhos na essência do marido, que tem como um dos seus deveres ser provedor do lar, era a mulher. O trabalho da mulher sempre foi uma parceria com o homem, com o marido. Ele caça, pesca e ela cozinha. Ele apacenta o rebanho, ela cuida e tosquia o rebanho e recolhe o leite. Ele colhe os frutos da terra, ela prepara. Ele traz o tecido e o couro, ela confecciona a roupa. Os detalhes da economia, do funcionamento da indústria e do ganho do pão diário mudaram muito. Mas a ideia divina de parceria permanece a mesma. O livro de Provérbios apresenta uma mulher que conduz com maestria e administração do seu lar. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito cede, a fina joia. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias de sua vida, busca lã e vinho de bom grado, lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos, é como um navio mercante de longe que traz seu pão, é ainda à noite e já levanta e dá mantimento à sua casa, tarefa e servas, examina uma propriedade, adquire a planta, vinha com as rendas do seu trabalho, cinge o lombo da força e fortalece os braços. Ela persegue que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roça. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões na terra. Ela faz roupa de linho fino, vendas e dá cinta aos mercantes. A força e a dignidade são seus vestidos. E quando ao dia de manhã não tem preocupação, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios capítulo 31, verso 10 e 27. Pense que a frase
Atenda ao bom andamento da sua casa, deixa muito claro o papel da administração do lar. Fico cansado só de ler a lista de trabalho. É por isso que o texto aqui diz acerca da mulher virtuosa que acabamos de ler. E não come o pão da preguiça, acabamos de ler. O trabalho do lar não é leve nem tampouco insignificante. Não é tarefa para alguém despreparado. Se a mulher ajuda o marido na administração financeira, certamente fará com que os ganhos familiares se multipliquem. Aquela mulher que trabalha e ajuda no ganho, né? A mulher ser boa dona de casa é algo que se aprende. E também era parte da mensagem pregada pela igreja do Senhor Jesus desde o início. Quanto às mulheres idosas semelhantes, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadores, fofoqueiras, não escravizadas de muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens, recém-casadas, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, verso 3 e 5. Alguns cristãos são contrários à ideia das mulheres trabalharem fora. Eu não estou aqui advogando isso, em hipótese alguma. A parceria de trabalho do casal, como eu acabei de falar lá em cima, que apresentamos há pouco, mostra que a mulher tem desempenhado tarefas de alta responsabilidade. Tem mulheres que sustentam o lar com o seu ganho, o seu trabalho. E com a mudança de configuração, o atual modelo de trabalho e sustento, é justo que o envolvimento da mulher no mercado de trabalho também mude. Por exemplo, é evidente que elas já não tecem com as mãos toda a própria roupa da casa. Tem mulheres que trabalham fora, sustentam o marido, a família e cuidam dos filhos. Já penso que a questão de ser abordada não é a esposa trabalhar ou não fora, e sim seu fato de trabalhar fora há de interferir em seus deveres como esposa e mãe, como acabei de dizer. Ao falar sobre o dever dos maridos como provedores do lar, comento que há muitas situações em que a mulher também trabalha fora e coopera com o sustento da família e cuida dos filhos. Não creio que isso seja errado, desde que o cuidado do marido e dos filhos não seja comprometido, o que infelizmente não tem acontecido com muitos casais que trabalham fora. Certo amigo casou uma vez, ela cursava a faculdade pelas manhãs, trabalhava à tarde e ajudava ele no ministério à noite. E é lógico que, por outro lado, auxiliava nas tarefas do lar, limpando a casa, fazendo compra, cozinhando, lavando louça e roupas. Exceção ficava por conta de passar a roupa, que antes de casar, o amigo prometeu a ela só fazer em situações de extrema emergência. Acredito que se é correto a mulher ajudar o marido e trazer o sustento polar, também é correto o marido que auxilie a esposa nas tarefas da casa. Embora vale ressaltar que nossos acordos hoje, nessa distribuição de tarefas, sempre se ajustou em períodos em que podemos contratar alguém para trabalhar também em nossa casa, ajudando-nos principalmente nas questões de limpeza. Porém, quando nossos filhos nasceram, ajustamos as coisas, não negligenciamos o nosso papel de pai e mãe. Ela conclui o seu trabalho para que cuide de seus filhos, e o marido tem que trazer o pão, o ganho de cada dia. A mulher deve ser amante de seu marido. Assustou, né? A mulher deve ser amante do seu marido. Além de Moisés, houve permissão tanto para o divórcio como para a poligamia. Embora essa permissão envolvia o curioso fato
de um homem ter mais de uma esposa, mas nunca uma esposa ter mais de um marido. Porém, já vimos que Jesus declarou que Moisés permitiu essas coisas pela dureza do coração do homem e enfatizou que não foi assim no começo, nem seria mais assim a partir de então. O fato é que Deus criou Adão e apresentou uma única esposa. Né, fiéis? A palavra, servas do Senhor. Isso não está de acordo com a nossa realidade. O plano divino é que cada marido tenha sua esposa e cada esposa tenha seu marido, pois o que foge disso não está correto. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 e 2. Porém, vale destacar que justamente depois de estabelecer esse fundamento de monogamia, é derrubar a prática de poligamia, mostrando ser ela nada menos do que errado. Monogamia é uma mulher, poligamia é diversas mulheres. O apóstolo Paulo ensina uma das coisas mais importantes para proteger o matrimônio. Agora, do adultério, outra forma de impureza. Uma vida sexual saudável, com fidelidade e também intensidade, com qualidade e também com quantidade, né, servas do Senhor? Vamos falar mais adiante sobre o dever conjugal e o sexo. Mas eu quero deixar aqui uma palavra de advertência às esposas. É claro que sempre que generalizamos, acabamos sendo injustos com alguns. Mas se o conselho serve para a maioria, deve ser dito. Se não servir para você pessoalmente, pode ao menos ajudar a entender e ajudar aos outros. O recado é o seguinte: muitas mulheres cristãs estão empurrando seus maridos cristãos para o adultério. Paulo declarou algo importante sobre a intensidade e frequência do ato sexual, que muitos casais não têm dado atenção. Estou me dirigindo às mulheres cristãs. Não vos priveis um ao outro, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Atenção, servos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Deus mandou suprir essa necessidade de seu cônjuge. Não mandou você boicotá-lo, negligenciar. A intimidade é dar brecha para que o inimigo entre no seu casamento. Muitas mulheres acham que devem decidir se o marido merece ou não momentos de intimidade, ou negociam também com o marido. Sexo é o dever e dívida da mulher e do marido. Se fluir em amor e romantismo, melhor ainda. Se não, com o perdão da expressão, que seja o cumprimento do dever. Deixe eu dizer a vocês, mulheres, muitas mulheres que acham que o sexo deve ser uma recompensa ao comportamento do marido, estão, na verdade, se prostituindo. Se negocia, não é correto. Sei que isso parece ser chocante em algumas irmãs nesse momento, mas deixe-me expor o raciocínio antes de você se defender. Ao agir assim, essas esposas estão se vendendo em troca de um presente, um favor e uma atitude. Ah, se você não me dá aquele vestido, hoje não tem. Uma semana, não tem. Tchan. Pode não ser por dinheiro, mas ela está se vendendo com intenção de tirar vantagem em cima, certo? O sexo não é um negócio, uma moeda de troca emocional. Não pode ser fruto de uma mentalidade sanguessuga. É uma entrega, é uma expressão de amor sacrificial, se for o caso. É uma doação, não uma venda. Pois a partir do momento que tem a ver algum tipo de pagamento, exigência em negócio, ainda que emocional, tornou-se uma venda. Com vós, fiéis e servas do Senhor,
É assim? Sei que há exceções, mas em via de regra as mulheres se omitem mais nessa área do que os homens. A explicação pode ser só natural, como diz um casal australiano, porque os homens fazem sexo com a mulher e elas fazem amor, que afirma o hipotálamo, região neurológica ligada ao apetite sexual, hipotálamo. O homem chega, em alguns casos, a ser 10 vezes mais desenvolvido do que a mulher. De qualquer forma, independe de ser homem ou mulher, ou mesmo qual seja o ritmo de cada um, a frequência na vida sexual deve ser determinada não pelo seu próprio desejo, e sim pela necessidade do seu cônjuge. Lembrando também do outro valor bíblico: a alma farta pisa o favo do mel, mas a alma faminta torna amargo doce. Provérbios capítulo 27, verso 7. Se você mantém seu cônjuge saciado, mulher, suprido, pode surgir as mais tentadoras propostas de infidelidade e ele certamente vai pisá-la. Entretanto, para aquele que não tem suprido, está necessitado, qualquer oportunidade do pecado que surgir pode ser muito atraente, sedutor, e ele irá pecar. A palavra hebraica traduzida para alma farta é ebs, EBS, ebs. Isso significa saciado, satisfeito, empanturrado, farto. A mulher deve proteger o seu marido de outras mulheres, da tentação maligna, não só orando por ele, mas servindo muito bem nessa área. Certos servos do Senhor escutaram a palavra desse servo com voz, servas do Senhor, é assim? E o casamento, que é a base da família? A palavra de Deus declara: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebe a bênção do Senhor. Provérbios capítulo 18, verso 22. A recíproca é verdadeira para as mulheres que encontram maridos amorosos e responsáveis. Os casamentos são os blocos de construção de comunidade, sociedades e, por último, civilizações. Uma sociedade é tão forte quanto os seus casamentos e famílias. Desde o princípio, Deus ensinou que deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois em um só. Gênesis capítulo 2, verso 24. Esse acordo especial, esse vínculo entre homem e mulher, foi criado para durar, como é dito nas cerimônias tradicionais do casamento, até que a morte nos separe. Ele foi planejado para ser um relacionamento para toda a vida. Romanos capítulo 7, verso 2 e 3, que geraria filhos piedosos. Malaquias capítulo 2, verso 15, e ajudaria ambos os cônjuges e compreender melhor a relação profunda de amor entre Jesus Cristo e os membros da família de Deus e sua igreja. Efésios capítulo 5, verso 25 e 32, capítulo 2, verso 19 e 22. Um casamento feliz, fiéis e servos do Senhor é uma das maiores bênçãos que podemos usufruir. Deus planejou para que os casais vivessem felizes para sempre, uma vez que trocassem os seus votos de casamento e firmasse perante Deus para esse fim. Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Instrui aos maridos, desfrute da vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. Da mesma forma, as mulheres devem desfrutar a vida com seus maridos. No entanto, a julgar pelas taxas de divórcio atuais em muitos países, a humanidade ainda não aprendeu como fazer isso.
Todo mundo quer um bom casamento, mas poucos estão dispostos a seguir as instruções de Deus, que, se seguidas, produziria relações afetuosas e comprometidas. Deus criou o casamento e quer que sejamos felizes nele. Gênesis capítulo 2, verso 24. Para obter sucesso nessa área, nessa vida, precisamos aprender do Criador dos casamentos, ao Criador do casamento, os princípios que levam à união feliz e bem-sucedida. Em suma, precisamos compreender e aplicar conceitos que funcionam ao invés de seguir caminhos modernos que tantas vezes têm levado ao fracasso. Namoro, preparação para o casamento, atenção, fiéis à palavra, servas do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, o alicerce para um bom casamento é definido muito antes da cerimônia do casamento. É estabelecido quando duas pessoas começam a namorar, a se conhecer, como que é hoje em dia, fiéis à palavra. Conforme os filhos crescem, os pais costumam ouvir essa pergunta: quando posso começar a namorar? Atenção, filhos do papai! Embora a Bíblia não especifique nenhuma idade apropriada para o namoro, os pais sábios vão ensinar seus filhos maduros os princípios bíblicos que irão ajudar a seguir padrões de comportamentos de Deus. Os pais devem decidir quando seus filhos estão prontos para namorar, baseando-se em sua maturidade e disposição de aceitar a responsabilidade por suas ações. Antes dos pais permitirem o namoro, eles devem ensinar e incentivar os filhos a seguir os padrões bíblicos, ao invés de deixá-los à vontade para fazerem o que vem na mente, o que vem naturalmente. Ensinar os filhos os critérios de Deus antes de lhes dar autorização para namorar pode parecer antiquado. Sim, nos atuais dias, antiquado, isso é quadrado. Ele incentiva aqueles que supostamente têm pensamentos iluminados. Mas, igualmente, a maioria dos governos não permite que as pessoas dirijam automóveis, por exemplo, até demonstrarem ter conhecimento e habilidade necessária para fazer isso de forma segura. Nenhum pai ou mãe responsável iria colocar seu filho adolescente para dirigir um automóvel no meio de uma estrada movimentada sem ter lhe dado instrução sobre como dirigir. O namoro em nosso mundo moderno traz seus perigos e consequências. Sem instrução adequada, muito jovem se torna promíscuo, contraindo doenças sexualmente transmitíveis, passando por uma gravidez indesejada, escolhendo o caminho errado e no momento parece ser divertido e correto, mas leva a enorme destruição da fé e angústia. Provérbios capítulo 14, verso 12 e capítulo 16, verso 25. Desde cedo, eles precisam de instruções, conversas interativas sobre o porquê e como os valores bíblicos podem protegê-los de tamanho sofrimento. Sem essa instrução adequada, muitas pessoas nunca vão experimentar um casamento feliz. O pai amoroso jamais desejaria tamanha desgraça a seus filhos e filhas, mas deixá-los desavisados, encaminhá-los direto para o sofrimento. Uma boa e clara compreensão dos padrões de Deus sobre o namoro e o casamento é uma das maiores bênçãos que os filhos podem receber de seus pais. No entanto, muitos jovens já foram muito além desse ponto, tendo alcançado a maioridade, alguns até chegaram a casar-se, talvez até mesmo a divorciar-se. Obviamente que o ideal é ensinar ao jovem a ter um comportamento adequado quando namora. Mas o que dizer dos adultos? Como fazer uma mudança dos princípios? Os adultos, por serem mais velhos, podem ter mais liberdade do que os adolescentes.
Todas as coisas são apropriadas para os adultos, com consentimento? É isso? Como veremos, os critérios de Deus para o namoro se aplicam às pessoas de todas as idades. Ele não tem dois conjuntos de orientações, uma para adulto e outra para jovem. Seguir as leis bíblicas é igualmente benéfico independente de idade. Transgredir as leis de Deus é igualmente desastroso para as pessoas de todas as idades. Os critérios modernos de namoro, observe, servas do Senhor, os critérios modernos de namoro, para entender a diferença entre o caminho de Deus e do mundo, considere as práticas de namoro comum no mundo ocidental. Muitos supõem que quando a pessoa está namorando, a relação sexual é o jeito correto de determinar se são compatíveis um com o outro. Não se conhece o caráter da pessoa. Tenta se entender com a relação sexual. Não. Eles acreditam que o sexo simplesmente é uma expressão natural do amor entre duas pessoas, e assim, coisa natural seria que os indivíduos vivessem juntos, ficassem juntos, em um relacionamento de namoro íntimo. Se um canal então rompe essa relação, e os dois começam a filtrar com outras pessoas, o senso comum é que eles estão livres para ter relações sexuais com novos parceiros, daqui, de lá, colar. Essa prática de monogamia serial seria sexualmente ativo com apenas a pessoa solteira a cada tempo. É considerada amplamente como uma forma adequada de namoro até encontrar um futuro companheiro. Nos Estados Unidos, há cerca de 2/3 da mulherada lá, casadas, nos seus 20 anos, coabitaram com seus futuros maridos. Olha só! 2/3 coabitaram com seus futuros maridos antes do casamento. Esta é uma prática duvidosa, é seguida pela maioria dos jovens adultos no mundo ocidental hoje. Repito, mundo ocidental. Outro princípio honroso, de acordo com os padrões atuais, é que parceiros informem quais doenças sexualmente transmitível antes da relação sexual, para que a proteção adequada seja empregada. Além disso, a prática de sexo seguro, usar contraceptivos para evitar doença e gravidez indesejada, é apresentada como uma coisa certa a fazer. Essas práticas são tão amplamente aceitas que um número crescente de escolas fornece camisinhas gratuitas para alunos sem um questionamento. Está errado. Embora essa abordagem possa parecer lógica, elas estão longe dos critérios de Deus. Está errado. O que muitos entendem é que tal falta de lógica é precisamente a causa de tantos divórcios, relacionamentos infelizes e casamentos fracassados. Vamos ver o que Deus tem a dizer? Os critérios de Deus sobre o namoro. Falei lá sobre o namoro do mundo. Registros históricos, como os da antiga cidade de Coríntios, revelam que no coração do Império Romano, a civilização tecnologicamente mais avançada da época, os valores sexuais do primeiro século eram semelhantes aos atuais conceitos modernos sobre o namoro. Os padrões eram tão distorcidos que as relações sexuais com prostitutas do tempo não eram consideradas escandalosas, mas uma forma apropriada de adoração. Através do apóstolo Paulo, Deus ensinou aos coríntios um caminho melhor. Fujam da imoralidade sexual. Repito, servos do Senhor, fujam da imoralidade sexual, escreveu ele. Todos os outros pecados de que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de você é o santuário do Espírito Santo de Deus? Que lhe foi dado por Deus e que você não são de si mesmo próprios. Vocês não mandam no seu corpo.
Vocês foram comprados pelo alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 20. Como é que Paulo ousou tratar do comportamento privado das pessoas? Ele deve tamanha ousadia porque sabia que Deus permite as relações sexuais somente dentro do casamento. Repito, Deus permite as relações sexuais somente dentro do casamento. Gênesis capítulo 2, verso 24. Hebreus capítulo 13, verso 4. As relações sexuais de qualquer outra situação são pecaminosas, abomináveis e imorais. Mais tarde, Paulo tratou das relações entre membros do mesmo sexo, o sexo oposto, ainda mais diretamente exortando os irmãos a viverem suas vidas de maneiras agradáveis. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, ele escreveu: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se de imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão ou desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Irmão, irmã, o Senhor castigará todas as práticas, como já lhe dissemos e asseguro, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que se rejeita a essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. O costume da prática do namoro que leva ao casamento deve ser acompanhado de honra, fidelidade, fé, e não deve ser desvalorizado como uma desculpa para satisfação sexual. Deus espera que permanecemos virgens até o casamento. Repito, Deus espera que permanecemos virgens até o casamento. Esse enfoque demonstra o respeito a Deus, ao nosso corpo, ao nosso futuro esposo ou esposa e à instituição divina do casamento. O caminho de Deus é o melhor caminho para fazer um casamento dar certo. Os sociólogos hoje descobriram que o critério de Deus para o namoro é o que produz casamentos duradouros, casamentos abençoados por Deus, com filhos, saúdes, perfeitos. Depois de analisar os padrões de coabitação e casamento a cerca de 13 mil adultos, 2 sociólogos da Universidade de Wisconsin, Madison, concluíram que os casais que vivem juntos antes do casamento experimentavam níveis mais altos de conflito conjugal e não se comunicavam bem. Esses casais eram menos comprometidos ao casamento e viam o divórcio como maior probabilidade do que aqueles que não tinham coabitado antes do casamento. Viram? Namoro, aprender de maneira correta. Como é que os pais responsáveis podem acabar com a pressão de seus filhos que sofrem para se entregar às práticas imorais do namoro? O primeiro passo, como observado anteriormente, é ensiná-los aos princípios divinos de namoro e amizade. Quando os adolescentes estão prontos, muitas famílias percebem que namoros em grupo é uma boa introdução aos estágios iniciais do relacionamento antes de os jovens entrarem no seu próprio estágio, ou melhor, dos seus jovens entrarem no seu próximo estágio de vida. Considerando que os adolescentes geralmente não estão prontos para o casamento, por causa da imaturidade e da necessidade de formação educacional, profissional, algumas das pressões e tentações durante o namoro e só podem ser evitadas através do namoros em grupo. O desenvolvimento social, o aprendizado sobre como se divertir na companhia do sexo oposto são experiências saudáveis para os adolescentes em um ambiente seguro. Namoro para o casamento. Quando 2 pessoas maduras comecem a namorar pensando em casamento, elas devem se considerar muitas coisas. Quais são os valores defendidos pela outra pessoa?
Será que ela acredita em Deus? Será que obedece às leis de Deus? Quais são os seus critérios e valores pessoais? Quais são suas preferências, antipatias, caráter e personalidade? O que se torna essa pessoa um par ideal? Será que eu conseguiria amá-la e respeitá-la? Muitas vezes, no namoro moderno, pouco se pensa no parceiro como alguém para toda a vida. Além do que os dois desfrutam da relação sexual. No entanto, quando duas pessoas se abstêm da carga emocional, advinda das relações sexual, como Deus instituiu, elas podem ser muito mais racionais ao refletir sobre os valores e as características pessoais de um possível cônjuge. Encontrar um companheiro com valores religiosos semelhantes é um assunto muito importante. A antiga nação de Israel repetidamente perdia seus vínculos espirituais quando seus cidadãos se casavam com pessoas de diferentes convicções e práticas religiosas. Números capítulo 22, verso 1 e 3, Neemias capítulo 13, verso 23 e 26. Casar-se dentro de sua própria fé ainda é muitíssimo importante. Vale aqui frisar, fiéis à palavra, servas do Senhor. Como pode um crente casar com espiritista? Não bate. Por isso que a Bíblia prega você casar no mesmo ambiente, casar com cristão, com candomblé. O cristão sai com a Bíblia debaixo do braço. No candomblé tem a galinha preta fazendo despacho. Não bate. O ideal é, como disse, casar-se dentro de sua própria fé é muito importante. O ideal é que os filhos tenham os pais acreditando, praticando, ensinando os princípios religiosos mesmo deles. Quando os filhos têm pais que defendem valores, eles ficam confusos, mesmo se os filhos não estejam envolvidos. O confronto entre os dois sistemas de valores concorrentes dos pais pode ser difícil e doloroso. Depois de uma experiência amarga, muitos desejariam, quando estavam namorando, ter seguido o conselho do apóstolo Paulo sobre o jugo desigual com alguém de crença religiosa diferente. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Viram fiéis à palavra, servos do Senhor, como é casar com valores diferentes do seu? Um cristão casar com muçulmano? Bate. Diferente as direções. Quando duas pessoas desejam noivar para se casar, se forem sábios, buscarão aconselhamento pré-nupcial. Esse aconselhamento pode ajudar os casais a refletirem em seus pontos fortes e fracos antes do casamento. Além de uma revisão objetiva, eles podem discutir a sua habilidade de relacionamento. Embora a decisão de casar seja uma questão pessoal, esse tipo de informação pode ajudar os casais a fazer escolhas mais sábias sobre com quem estão casando. Para aqueles que decidam continuar com o plano de casamento, os conhecimentos adquiridos através de aconselhamento pré-nupcial pode estabelecer uma base para o relacionamento duradouro, um alicerce para o casamento. Dentro do casamento, Deus dá ao esposo e à esposa instrução específica que traz paz e felicidade. Que tenha sido ou não seguida as instruções de Deus a respeito do namoro, esse princípio pode ajudar qualquer casamento. Embora de forma de agir seja desde sempre todas as instruções de Deus, mesmo assim, ele permite e incentiva todos a se converter dos seus pecados passados
e começaram a obedecer. Ezequiel capítulo 18, verso 21, Atos capítulo 2, verso 38, capítulo 26, verso 18. Se você gostaria de saber mais sobre o propósito da vida humana e como confiar a sua vida a Deus, leia a Bíblia e veja quais são as palavras que ela destila a você. Vou continuar no próximo vídeo. Amém?